Vou tornar a repetir. Não é porque você chora que o teu choro é verdadeiro. Porque tem muita gente, quando estava no fundo do poço, chorava, dizendo: Deus, me dá uma oportunidade. Pois bem, olhe para quem está do teu lado aí, não fale nada, porque esse ano vai ser um ano que você não vai cutucar muita gente aqui não. Só olhe. Porque tem muita gente que às vezes está do seu lado, que outrora estava no fundo do poço, mas pediu para Deus uma oportunidade. E o Senhor é misericordioso. É um Deus grande em fidelidade, é um Deus que levanta o caído, que dá oportunidade, que pega o necessitado e mostra: olha o que eu fiz. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu não me engano. Na Bíblia diz que 10 pediram para o Senhor fazer o milagre, mas 9 eram ingrato, 9 eram insensato, 9 era de qualquer maneira. Tem muita gente que pede para Deus um milagre, mas não tem compromisso, não tem caráter, não tem hombridade de chegar e agradecer o Senhor e viver na casa do Senhor para o seu serviço. Pastor, isso é indireta. Indireta para quê, meu irmão? Acorda para a vida, cresce, para de ser menino. Deus não coloca grandes coisas na mão de menino, porque menino muitas das vezes toma atitude de qualquer maneira. Acordem para a vida, e ainda dá tempo. Então, quando eu olho para a palavra do Senhor, e o Senhor já tem falado conosco aqui de uma forma tremenda, que você não fale língua estranha, que Deus deixou de revelar. O nosso Deus continua o mesmo. A cada dia o Senhor vai nos aprimorando, a cada dia o Senhor vai nos usando de forma diferente, porque o prazer de Deus é te levantar nessa terra, e as pessoas que te olhem, digam: mas como aconteceu isso? Ele não era aquele. Era, mas quando Deus começa a operar, não tem inferno que impeça. Ô meu irmão, Satanás tem visto o que o Senhor tem feito na tua vida, e o Senhor está fazendo algo, e a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele não é mais ou menos, ele não é como os homens, ele é fiel. Sabe o que é isso? Aquele que começou a boa obra ontem e continuará aperfeiçoando amanhã. Pastor, não entendi. O Deus que começou na tua vida ontem está trabalhando hoje, aprimorando para amanhã. Acredito não. Eu estou aqui pregando para quem crê. Para quem não acredita, não vale a gente falar nada. Livro de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 24. A Bíblia diz: ninguém pode servir a 2 senhores. Igreja do Senhor. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois. Grite mais alto para Satanás ouvir. A 2. Grite mais alto para Satanás ouvir. A 2. Porque nessa Satanás está fora. Vou repetir porque você não entendeu. O Senhor declara: não dá para servir a 2. E nesses senhores Satanás está fora. Pastor, me prova na Bíblia, vamos ler. Ninguém pode servir a 2, porque ou há de odiar e amar, ou se dedicará a um e desprezará. Aí vem agora quem é os 2 senhores. Não pode servir a Deus e a mamon, ou em outra tradução, a Deus e ao dinheiro. A Deus e ao... E Satanás fica onde? Fora. Vem aqui rápido. Quando a Bíblia diz que não pode servir a 2 senhores, porque tem que se dedicar a um. Olha para quem está do teu lado, só olha. Porque o Senhor dessa pessoa mostrará na dedicação dele ou dela. Eu não preciso passar a revelação, porque por si só mostra a quem você está servindo. Quem é o inimigo de Deus? Quem é o inimigo de Deus? E Satanás. Então Satanás fica furioso e ao mesmo tempo fica feliz quando você está se dedicando a ganhar dinheiro, porque ele sabe: eu não consigo tirar ele de perto de Deus, mas o dinheiro tira. Eu não consigo, Satanás sabe que não consegue te tirar de perto de Deus, mas ele sabe quem consegue. Se você não tiver firmado,
é o inimigo de Deus? E quem é o inimigo dos homens? Satanás. Você está lutando de uma forma errada. Satanás é inimigo da humanidade, porque ele sabe que para a humanidade tem jeito. E ele sabe que a única coisa que te tira de perto de Deus é o dinheiro. Aí fica muitos aí achando: pastor está pegando no meu pé, fulano está pegando no meu pé. Não, é Satanás dizendo para você: para de dar ouvido àquele pastor, para de dar ouvido àquela irmã, sai daquela igreja. Aquela igreja não está entendendo os projetos que eu tenho contigo. Ah, como eu acho lindo quando eu olho para a Bíblia e vejo que dinheiro não compra aquele que adora Deus. Dinheiro não compra aquele que tem uma vida com Deus. Dinheiro não comprou José, dinheiro não comprou Daniel, dinheiro não comprou aqueles 3 jovens, dinheiro não conseguiu comprar o dono da vinha. Tem gente que acha que tem posses, até alguém fazer uma proposta. Quando eu olho para a Bíblia deixa bem claro que não tem como servir a dois. Então, meu irmão, em outra tradução simples, para você entender aqui, não dá para se dedicar ao dinheiro e se dedicar a Deus. Não é à toa que aquela mesma mulher que hoje foi ministrado, falado sobre ela, aquela que fez um voto, aquela que foi dedicada, aquela que a cada dia entregava no altar, ela declara no cântico dela: é Deus quem enriquece, é Deus quem empobrece, é Deus que faz o necessitado sentar à direita de grandes príncipes. Sabe o que ela está dizendo? Quem honra é Deus. Ah, meu irmão, vou profetizar, porque esse ano é de profetizar. Você não vai falar para o teu irmão mesmo, mas eu vou profetizar daqui. Quem quiser profetiza, para quem quiser, para você mesmo. Olha, quando Deus quer honrar alguém, Ele pode começar numa quitanda. De repente, quando alguém olha: ei, mas como? Mas não deixa de estar no altar. Quanto é o teu preço? Porque Satanás está disposto. Porque se ele te chamar, não vem, mas se ele pagar, você aceita. Pastor, peraí, eu não estou entendendo. Para de ser moleque, para de ser menina. O mundo espiritual não brinca não. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, isso é muito sério. Tem muita gente, quando chega no fundo do poço, pede para Deus de novo ter misericórdia. Quer dizer uma coisa para você: olha para a vida de Sansão. Sansão pediu para Deus ter misericórdia, ele perdoou, mas também foi o fim. Daí você não sai, Sansão. Porque tem gente que acha que é menino, que é brincadeira. Deus vai fazer, cuidado. Tem coisa que Deus fala assim: até te perdoo, mas aí você não sai. Pastor, será que isso é alguma coisa para mim, um alerta? Eu não tenho dúvida. Mas tem gente que paga para ver. Pague não, porque às vezes o preço é tão caro. Tem gente que faz de tudo para ganhar dinheiro. Mas quer dizer uma coisa: se dinheiro fosse tudo, os homens mais ricos não morreriam, porque compraria a saúde, os dias de vida, porque tem dinheiro para isso. Aproveita teus dias de vida, goza. Se tu é casado, goza com a mulher que Deus te deu, porque isso é a vontade do Senhor. Não tem como servir a dois. Aí eu te pergunto: quem é o inimigo de Deus? Quem é o inimigo de Deus? É Satanás? Satanás é inimigo da humanidade, ou nosso inimigo. Todo dia ele fica lutando para você não vir para a igreja, lutando para te embaraçar lá fora, lutando naquilo que ele pode. Por isso que a nossa luta não é contra a carne, é contra demônios, principados, potestades que atuam. Em Mateus, deixa bem claro que não pode servir a dois senhores. Não pode servir a Deus e ao dinheiro ou ao mamon, ao mesmo. Tem muita gente que dá uma desculpa. Não está dando para ir para a igreja. É porque não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Será que tu entendeu essa revelação ou não? Tu não veio para aqui porque está servindo outro senhor. Não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Porque
que ter de dedicação a um ou a outro. Ninguém entende a minha vida, ninguém entende. Você um dia, quando você está no fundo do poço, você entende que é você. Barro, pó, que veio a esse mundo nu e voltará. Você está achando que você vai levar o que daqui? Você está achando que as suas riquezas você vai levar? Que seus comércios, que seus carros, seus apartamentos. Para de ser louco! Para de ser doido! Todos os dias o inimigo tenta tirar o teu foco. Todos os dias, porque se tirar o teu foco, tu vai servir a Deus de qualquer maneira. E servindo a Deus de qualquer maneira, eu fico abismado. Quando as pessoas estão na igreja, conhecem a palavra, Deus ensina, e as pessoas continuam brincando. Eu fico abismado, porque as pessoas acham que Deus não é justiça. Não esqueça que de Deus ninguém zomba. Sabe o que ele está falando em outras palavras? O que você plantar, você vai colher, viu, moço? Viu, moça? Então olha isso aqui. A palavra Senhor, eu falei a palavra, identifica dono. Nesse texto aqui, ó, palavra Senhor, identifica dono. E ele pega e diz assim, não tem como eu ser o teu dono e ao mesmo tempo o dinheiro ser. A palavra Senhor aqui identifica dono. E sabe o que significa dono? Controle absoluto. Você não entendeu, né? Se você não se dedica a Deus e Ele tem o controle absoluto da tua vida, o dinheiro vai ter. E o pior, que não é o dinheiro, é a dívida. Porque a cada dia que você acha que vai ter dinheiro, vai contrair dívida. Aí depois que não tem mais jeito, vem para aqui, para a quarta do milagre, pedindo para Deus fazer o... Aí tem coisa que Deus vai falar assim, acabo com tudo e ainda vou te dar uma oportunidade, a última. Gente, se Deus fizer isso, dê glória. Mas se Deus falar, acabou, não tem mais chance, acabou, meu irmão. Sansão achou, queria sair daquela moinha, enxergando. Quantas vezes Sansão saiu do problema? Sansão aprontava e a Bíblia diz que o Senhor se apoderava dele. Mas teve um dia que o Senhor falou, ei Sansão, porque acharam que era o cabelo. Tiraram o cabelo e o Senhor disse, está vendo que não é cabelo? O problema é que tem princípio lá de trás que teu pai e tua mãe fez. E tu zombou agora. Tu esqueceu dos conselhos que o teu pai e tua mãe te deu. Tu esqueceu que tu foi lá no campo do inimigo. Sansão, tu esqueceu, imagina um livro. Aí quem sabe Sansão lembra de tudo aquilo e diz, Deus, me dá uma última oportunidade. E Deus deu a última. Foi a última para ele. Pastor, eu estou com medo. Fique, redobre seu medo, porque pode ser a tua última oportunidade. Tá, então o Senhor identifica dono. Dono identifica aquele que tem controle absoluto. A palavra servir, eu falei a palavra, descreve nesse texto escravidão. Então o Senhor está descrevendo em outras palavras, de uma forma simples, quem é dono tem um controle sobre você. E você mostra quem você quer que seja o seu dono, com as suas atitudes. Porque as suas atitudes, se as suas atitudes for ao contrário daquilo que Deus tem te ensinado, o teu dono, quem tem o controle sobre a tua vida, não é o Senhor. Então, o Senhor identifica como dono absoluto e servir aquele que tem controle de escravidão, servidão. Quem você decidiu servir? Atenção, meu irmão. O inimigo de Deus não é Satanás. Poderia pedir para o teu irmão tocar para você e falar, agora o teu inimigo é Satanás. Porque ele quer te levar para onde ele foi condenado. Tem gente aqui achando que isso é loucura. Satanás já sabe que está condenado. E por ele saber, ele quer te levar para lá. Por isso que ele usa coisas que brilham os teus olhos. Mas quando alguém serve a Deus de verdade, faz igual o Jó, sem conhecer, diz para a mulher, tu recebeu bem, não recebeu? Imagina depois que ele conheceu. Você não entendeu, né, meu irmão, o que eu quis dizer, né?
Fidelidade é uma atitude tua. Fidelidade é uma atitude tua. Se você quer viver uma vida de oba-oba, viva. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Se eu sou profeta de Deus, a tua vida de oba-oba tem dias contados. Vou repetir aqui, senhor Anísio. Escute isso aqui que eu estou falando. Se alguém está brincando com Deus aqui, tua vida de oba-oba está com os dias contados. O povo tem medo, né? O povo tem medo. É igual aquela mulher lá do Maranhão, começa a profetizar, tem pandemia, tem não sei o que lá, tem uma desgraça vindo, tem não sei o que lá, e o povo fica com medo. Para que tu vai falar? Gente, eu continuo crendo que o Deus que falou para o povo, passa o sangue nos umbrais da porta, é o Deus a quem eu sirvo. Pode vir, ei, eu estou escutando profecia, eu estou escutando por ali. Já vão taxar Pix, já tem demônio por aí, com tudo que é lado. Ei, meu irmão, eu falo para Deus, mundo está por aí. Mas a primeira pregação desse ano foi Samaria. A primeira pregação desse ano, Darlan, foi Samaria. E o segredo foi acreditar no que o profeta pregou. Continua acreditando no que a palavra de Deus disse. Fique de pé porque deu a hora. Falta 5 minutos. Então amanhã, vem para a igreja. Amanhã vai falar de quem zomba. E vai falar dos remanescentes. Porque Deus está de olho nos remanescentes. Vai ser através dos remanescentes que tu vai ter a oportunidade.